Como contar em espanhol? Bom, hoje vamos ver os números. Números. Vamos começar a falar dos números cardinais. Numerales cardinales. São eles: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. A partir do número 20, trocamos a última letra E de 20 pela letra I e em seguida acrescentamos o número da unidade. 21 fica 21, 22, 22. A próxima dezena é 30, 30. Porém, a partir do número 30, acrescentamos a letra Y antes de falar o número correspondente à unidade. Então, 31 fica 31, 32 fica 32. E as demais dezenas são 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. A partir do número 101, utilizamos a palavra ciento para representar a centena. Então, 101 fica 101, 200 fica 200. Note também que podemos trocar o final os por as na palavra, declinando assim 200 para o feminino, ficando 200. 300 fica 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000, 2000, 2000, 10.000, 10.000, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões, 2 bilhões. Para números mais complexos, como por exemplo 976, falamos 976. Para o número 3.846, dizemos 3.846. 82.043, dizemos 82.043. 234.407, dizemos 234.407. E 3.089.342, dizemos 3.089.342. Vamos falar agora dos números ordinais, numerales ordinales. São eles: primeiro, primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro, quarto, quarto, quinto, quinto, sexto, sexto, sétimo, sétimo, oitavo, octavo, nono, noveno, décimo, décimo, décimo primeiro, undécimo, décimo segundo, duodécimo, décimo terceiro, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quarto, décimo quinto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo octavo, décimo nono, décimo noveno, vigésimo, vigésimo. E do 21º em diante, dizemos o número em sua forma ordinal, algarismo por algarismo. 21º então fica 21º, 22º, 22º. As demais dezenas são trigésimo, trigésimo, quadragésimo, quadragésimo, quinquagésimo, quinquagésimo,
sexagésimo, sexagésimo, septuagésimo, septuagésimo, octogésimo, octogésimo, nonagésimo, nonagésimo, centésimo, centésimo, duzentésimo, duzentésimo, trecentésimo, tricentésimo, quadrigentésimo, quadringentésimo, quingentésimo, quinquagentésimo, seiscentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, septuagentésimo, octingentésimo, octingentésimo, nongentésimo, noningentésimo, milésimo, milésimo. Na língua espanhola, quando utilizamos o número ordinal primeiro, antes de um substantivo, ele perde a última letra. Por exemplo, se não utilizamos o substantivo, fica Juan fue el primero. João foi o primeiro. Porém, quando utilizamos um substantivo, Juan fue el primer alumno. João foi o primeiro aluno. Isso também ocorre com o numeral ordinal terceiro. Por exemplo, Juan fue el tercero. João foi o terceiro. E quando utilizamos um substantivo, fica Juan fue el tercer alumno. João foi o terceiro aluno. A isso damos o nome de apócope, que é quando a palavra perde sua última letra quando vem antes de um substantivo. Vamos falar agora de frações, fracciones. Numa fração, o denominador é o número que vai embaixo na fração. Para um denominador entre os números 4 e 10, utilizamos o número em sua forma ordinal. E o numerador, o número de cima, fica em sua forma cardinal. Por exemplo, 3/5 fica 3/5. O numerador ficou em sua forma cardinal e o denominador na sua forma ordinal. Outro exemplo também é 1/8, que em espanhol fica 1/8. Porém, para o denominador igual a 2, por exemplo, em meio, dizemos 1/medio. E para o denominador igual a 3, por exemplo, em 1/3, dizemos 1/3. Para um denominador maior que 10, por exemplo, 1/11, dizemos 1/11. Acrescentamos esse avo no final do número. Para números com uma parte inteira e uma parte fracionada, como por exemplo 1 inteiro e 1 meio, dizemos primeiro a parte inteira, 1, acrescentamos a letra Y e aí dizemos a parte fracionada, 1 medio. Então, 1 inteiro e 1 meio fica 1 e 1 medio. Vamos agora falar de decimais, decimales. Para dizer um número decimal, como por exemplo 1,7, dizemos primeiro o número que vem antes da vírgula, 1, aí dizemos coma, e depois dizemos o número que vem depois da vírgula, 7. 1,7 então fica 1,7. E perceba aqui que a vírgula é utilizada para marcar o número decimal. Isso ocorre em todos os países hispânicos, exceto no México. Lá, eles utilizam um ponto para marcar o número decimal, como, por exemplo, 3,27, que fica 3,27. Vamos falar agora de porcentagens, porcentajes. Para dizer 1%, por exemplo, dizemos 1%, 2%, 2%, ou também 12%, 12%. Ou para o número mais complexo, como 55,5%, fica 55,5%. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!